A resposta do Alexandre de Moraes ao Tagliaferro. Vamos falar sobre isso. E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu quero que você diga para mim qual foi a verdadeira resposta. Se foi a da primeira matéria ou se foi uma ação do Ministério Público de São Paulo contra o Tagliaferro. Será que tem alguma conexão, alguma coisa a ver? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente alcançar as pessoas, falar com elas de política, sim, mas sempre tendo como filtro a nossa fé e os nossos princípios. Veja comigo aqui, são duas matérias, as duas estão no Pleno News. Nessa primeira matéria aqui, olha só, o Moraes, na quinta-feira de manhã, né, dia 4, ele já aproveitou, antes de começar o julgamento do golpe imaginário, o Alexandre de Moraes rebateu o Tagliaferro. Simplesmente ele falou, foi tudo dentro da legalidade, a PGR sabia, não teve problema nenhum. Basicamente isso. Quer dizer, ele não disse nada, ele não se defendeu de forma pontual. Ele falou, aquela ação contra os empresários, que tinham Luciano Hang e outros, foi tudo normal. Mas ele não explicou, por exemplo, os documentos que mostram que a operação aconteceu no dia 23, se não me falha a memória agora, de agosto, mas o encaminhamento dos dados pedindo que se confeccionasse um laudo foram nos dias 26, 27 e 28, ou seja, depois, e que esse laudo tivesse uma data retroativa, se não me falha a memória, ao dia 22. Forjar prova, isso é crime. Quem faz isso tem que responder um processo penal em relação a isso. E segundo, ali, se forem oficiais, aqueles documentos, oficiais não, se forem originais aqueles documentos que o Tagliaferro apresentou, o Alexandre de Moraes tem que responder por isso e tem que ser processado por isso. E dependendo aí da soma das situações, né, dos casos que são denunciados ali, até preso. Mas ele vem e diz, não, teve nada, tudo certo, tudo certo. Mas não explicou. Se tá tudo certo, como é que você faz uma operação no dia 23, encaminha dados pedindo para fazer um laudo dia 26, 27 e 28 com data do dia 22? Se você não está acostumado com o processo penal, primeiro você tem que fazer o trabalho, angariar as provas, para com base nelas o PGR, não o Moraes, pedir ao juiz da causa que seja feito ali determinadas diligências, que podem ser a busca em escritório, busca de telefones, de computadores, mas jamais isso pode acontecer partindo do juiz, como é o caso de tudo que acontece com o Moraes, completamente ilegal isso e absurdo. E também não pode você primeiro fazer a busca e apreensão e depois mandar fazer um laudo, né, como se tivesse uma investigação anterior, com data retroativa. Mas é a desculpa dele. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que a verdadeira resposta é essa outra? Olha só, acompanha aqui comigo. Essa matéria também fala a respeito do Tagliaferro. Segundo a matéria, o Tagliaferro e mais um juiz, você pode ler lá, eu só quero comentar aqui. Segundo a matéria, tanto esse juiz quanto o Tagliaferro foram denunciados por peculato e algumas outras coisas. Uma coisa, teoricamente, não tem nada a ver com a outra. Mas por que agora? 2 dias depois do Tagliaferro depor lá no Senado, veio uma denúncia contra ele. E aí a gente precisa ponderar algumas coisas aqui que você não tem obrigação de saber, mas faz parte do direito. Veja bem, o Moraes pediu a extradição do Tagliaferro. E o processo que ele move contra o Tagliaferro por ter vazado documentos não vai dar extradição. Isso é impossível. A extradição ela tem casos pontuais. É se acontecer isso, isso ou isso. Ele tenta até inventar e possivelmente uma prisão preventiva, mas não cabe. Não tem possibilidade nenhuma e ele sabe disso. Ele vai tomar um não na cara, como aconteceu com o Eustáquio lá da Espanha. Só que esse processo agora do Ministério Público de São Paulo, essa denúncia, se acatada, essa sim pode dar a extradição do Tagliaferro. Por essa denúncia, independente dela ser comprovada agora ou não, pode-se pedir a extradição do Tagliaferro, até a prisão preventiva dele. E nesse caso, provavelmente, a justiça italiana vai dar. Muito embora o Tagliaferro tenha cidadania italiana, mas é provável que dê. Mais um detalhe para você. Eu não estou aqui dizendo que foi isso que aconteceu, só eu preciso trazer informação. O Alexandre de Moraes fez a sua vida em São Paulo, ele é de São Paulo, inclusive atuando no Ministério Público em São Paulo. Foi chefe de muitos que estão lá hoje. E aí o Ministério Público de São Paulo faz essa denúncia 2 dias depois que o Tagliaferro esteve falando no Senado, uma denúncia que pode sim embasar uma extradição e colocar o Tagliaferro literalmente no colo do Moraes.
Qual foi a verdadeira resposta do Moraes ao Tagliaferro? É a resposta do não fiz nada de errado, tá tudo normal? Ou é essa a resposta aqui? Diz para mim o que você acha de tudo isso, o que você pensa disso e a sua opinião também. Verdade é que a justiça me parece estar manobrando uma situação para tentar calar aquele que está denunciando e, por enquanto, com provas que ainda precisam ser periciadas, né, e autenticadas, mas com provas, o senhor Alexandre de Moraes. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.